O que acontece? Porque é microscopia de luz, mas eu vou falar isso aqui algumas vezes, não precisa... vocês vão captar a ideia. É microscopia de luz transmitida, então precisa ter um corte fino para poder a luz passar. Porque se o corte... Isso acontece também, às vezes ele tá um pouco desregulado e o corte fica grosso, a luz não passa. Ou não sei se vocês já pegaram alguma lâmina de microscópio, que vocês vão olhar, e aí, tipo, ela fica meio que um lado foca, outro lado desfoca. É porque o corte tá grosso, entendeu? Então, o corte tem que estar fino para a luz passar por igual, e aí você vai conseguir ver com uma boa delimitação. Mas isso aqui, cada vez que eu giro, ele avança 5 micrômetros. Só que isso não é infinito. Vocês vão ver que à medida que a gente for... Esse braço aqui da alavanca, ele vai avançando para frente. E aí a gente tem que vir cá e... Onde que é? Aqui, ó. A gente tem que vir... Olha só, ele vai para frente, tá vendo? Ou ele volta. A gente sempre tenta manter ele o mais próximo daqui, porque depois ele vai ficar meio que assim. Aí ele fica bambo, aí o que acontece? Ele vai assim, ó. Aí sai um corte grosso, entendeu? Então, para manter corte uniforme, a gente deixa ele mais próximo aqui. Aí a gente vem aqui e prende o bloco dessa forma. E ele... O que acontece? O micrótomo, ele é bem robusto, na verdade. É muito difícil isso acontecer, tipo, algum aluno quebrou o micrótomo. Isso não acontece porque ele é feito para aguentar tranco mesmo. Então, se eventualmente vocês mexerem em alguma coisa, não precisa ter muito medo de mexer, não. A única coisa é que, tipo, essas... Aqui eu destravo e vou colocar a navalha que eu quero cortar, certo? Eu coloco a navalha aqui e fecho isso. Isso aqui... Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Essa parte aqui, ele volta, tá vendo? Porque eu preciso ajustar o meu bloco aqui. Aí esse aqui vai pra frente, como se fosse... só que também sujo de parafina aqui. Essa parte aqui é para girar meio que a inclinação. Eu sugiro vocês não mexerem nessas duas aqui. Vocês não vão precisar. Às vezes tem um pessoal aqui que trabalha com mandíbula de rato. Aí precisa ter uma orientação muito adequada para ver o que eles querem. Então você pode fazer assim. Mas aqui eu acho que dessa forma dá para vocês trabalharem bem. Então vocês vão mexer nessa alavanca para vir para cá ou para cá. Nessa aqui para voltar. E essa aqui é a manivela do micrótomo que a gente gira e cada giro vem 5 micrômetros para frente. Tem alguns micrótomos. Você já fez a disciplina de microscopia eletrônica do Eduardo? Sim. Para o corte lá do ultramicrótomo, o micrótomo ele é automático / semi-automático. Essa etapa de desbaste ele faz automático, você não precisa ficar girando aqui. O que acontece com os blocos? Não sei se vocês perceberam que alguns eles boiam. Então, deixa eu ver. Aqui estão todos bons. Mas deixa eu ver, eu acho que eu tinha visto um aqui. Esse aqui, ó. 7 e 8 eles estão amanhã. Isso, o que acontece? Porque a gente faz... Isso aqui dá para aproveitar. Só que vocês vão ter que desbastar até aqui para poder começar a tirar o corte, entendeu? Então, a única questão é essa. Vocês vão ter que... Ainda mais resina que é mais difícil. Se fosse parafina, gira rapidão. Mas isso aqui aí tem que girar mais para poder até chegar aqui. Agora, se o corte está mais na superfície, mais ao centro, é melhor. Aqui ele tá mais para cá. Depois de um tempo, é bom vocês virem tentarem cortar, que aí vocês vão ver e falar assim. Aí na hora de emblocar, vocês conseguem entender. Tipo, tá, se ele tiver mais na superfície, mais ao centro, vai ficar mais fácil aqui para eu poder cortar. Mas não é nada que, tipo, vocês não perderam a amostra aqui. Eu acho que vocês perderam a amostra por ser pulpa, mas não por causa disso. Tá, eu vou cortando aqui, até pra ver também se eu consigo fazer alguma coisa, né? Porque tem um tempinho que eu não corto. Mas... Aí aqui, normalmente ficam umas navalhas. Isso aqui é navalha. O pessoal confunde às vezes. Isso aqui é uma lâmina. Que às vezes o pessoal fala, Você chegar lá na Aline e falar assim, Aline, eu preciso de lâmina. Ela vai pensar isso. Você falar que precisa de navalha... É isso, navalha de aço, lâmina de vidro para poder pescar e transferir o corte para cá. Essa lâmina, eu tô usando ela para teste com vocês porque ela não tem a extremidade fosca, então não dá para você identificar, é mais difícil. Mas só pra gente pescar aqui e transferir o corte para cá é tranquilo. Mas
é bom ter uma lâmina com extremidade fosca, não sei, aqui. Que aí dá para poder identificar a lápis. Aí vocês vão ver, o corte ele sempre vai no lado fosco. Tá vendo? Esse é o lado liso, esse é o lado fosco. Aí vocês identificam no lado fosco. E vocês não vão conseguir escrever do lado liso, na verdade. E aí, o que acontece? Essa é outra etapa importante, porque depois a gente não vai conseguir ver se a gente não corar. Aí a gente tem que corar, só que a gente coloca uma lamínula por cima. Aí se você coloca o corte no lado não fosco, por exemplo, na hora de corar e colar a lamínula aqui por cima, tá vendo? Isso aqui é parafina. A gente vai ver o lado fosco e cola a lamínula aqui. Se vocês pescarem dessa forma, na hora que corar, eu não consigo, tipo, ver onde que tá o corte. Aí se eu colo a lamínula aqui, aí eu perdi o corte, entendeu? Então, o corte sempre é pescado no lado fosco. Não vai ser o caso da lâmina de vidro ali, porque ela é lâmina de vidro, né? Não tem como identificar. Tá, mas aí, o que acontece? A gente tem essa caixa de navalha aqui, essa navalha tá nova. É um pouquinho caro também, não é absurdamente caro, uma caixa dessa deve ser uns R$700 mais ou menos, vem tipo umas 500. Tipo, não é... Mas uma pessoa bem treinada consegue usar uma navalha para cortar muitos blocos, então esse normalmente não é um problema muito grande. Normalmente ficam umas navalhas aqui que a gente usa para poder desbastar, até chegar no corte. Então vocês pegam uma navalha qualquer para poder desbastar, e aí depois, quando chegou no meu tecido, eu vou usar a navalha nova. Aí, no caso da navalha nova, eu posso... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Por exemplo, o meu corte está aqui, certo? O meu tecido com bloco. Eu posso fazer isso aqui, ó. Porque aí eu vou... Essa parte aqui da navalha, eu não usei, entendeu? Então, normalmente eu marco ela... Deixa eu ver. Normalmente, pessoal... Se bem que aqui o pessoal marcou com o nome, mas normalmente eu usava um pincel para poder marcar. Tipo, sei lá, eu dava um risco assim, era a parte usada. Porque, às vezes, quando vocês veem uma lâmina que tá tipo um risco assim, a gente fala que a navalha deu um dente nela, entendeu? Então, a gente usa para poder pegar... A parafina, normalmente, ela vem uma fita assim. Aí a gente puxa aqui e joga na água quente para poder distender. A resina é na água, temperatura ambiente mesmo. E pra gente pegar, a gente usa uma pinça. Só que, tipo, eu não posso passar a pinça na parte cortante da navalha, porque senão eu vou dar dente na navalha. E aí, com dente na navalha, que vem um risco assim no tecido, na hora que vocês vão focalizar, aí vocês vão ver que tá, a parte que vocês querem analisar tá lá aquele rasgo. E aí isso não pode, sei lá, tá no artigo, trabalho, etc. Vocês precisam de uma imagem boa. Mas, para quem nunca fez lâmina de histologia e tá sempre acostumado a ver artigo, no artigo você vai usar as fotos para poder impressionar as pessoas. Então, vocês vão, talvez, vocês ficam um pouco frustrados, vocês vão ver e falar assim, meu Deus, as minhas lâminas não estão tão boas quanto eu vi no artigo. Mas pro artigo a gente seleciona as melhores fotos. Então, às vezes vocês veem no artigo que eles dão uma ampliação muito grande, normalmente, não é o caso, às vezes ele está querendo mostrar uma alteração muito específica, mas normalmente você está querendo, não vou falar enganar, mas talvez enganar, tipo, às vezes você está com a lâmina muito ruim, mas aí você amplia bastante, você pega uma região pequena que... até teve um artigo do Luciano do mestrado que a gente colocou um bicho inteiro. E aí, tipo, normalmente para mostrar que, tipo, o bicho inteiro ficou bom. Isso, eu normalmente valorizo isso. Falar, não, realmente o pessoal fez lâminas boas. Só que é importante fazer lâmina boa porque para publicar agora, o pessoal tá ficando cada vez... Pessoal, assim, os revisores,